Bom dia, quarto ano, tudo bem? Vamos começar hoje pela nossa aula de língua portuguesa, tá bom? Eu deixei para vocês como tarefa a leitura das páginas 24, abra a apostila de vocês, página 24, 25 e 26, certo? Como atividades, deixei a página 27, né? E um pedacinho ali da página 28. Então, agora você vai abrir a sua apostila lá na página 27 e nós faremos, então, a correção, ok? Se você não fez a leitura do texto que a professora pediu, eu vou pedir para você pausar o vídeo, faz a leitura, então, das páginas 24, 25, 26, tá bom? Na 27, nós vamos fazer as atividades. Porque se você não fizer a leitura, vai ficar você vai ficar um pouquinho perdido na hora de fazer as atividades. Você pode até ter certinho na sua apostila, mas você não vai conseguir entender, né, o raciocínio da questão, tá bom? Então não esqueça de fazer a leitura. Fez a leitura? Fez as atividades? Ok, vamos corrigir agora, tá bom? Lembrando também que não é para deixar nada na apostila sem correção. Todas as atividades a professora volta daí na próxima aula fazendo a correção. Então, não estou deixando nada sem corrigir. E é importante que você não deixe nada também sem corrigir, nem na sua apostila, nem no seu caderno. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira questão. Mas antes de completar com vocês essa primeira questão, vocês perceberam que teve uma diferença entre esse texto e aquele primeiro texto que nós vimos na unidade 1, nessa primeira unidade dessa apostila? Na primeira unidade, nós vimos sobre a notícia, não é? O que vem essa notícia? Notícia é um texto que vem nos informar a respeito de alguma coisa. Tem alguns elementos que nós já estudamos sobre ele, certo? Mas geralmente é um texto curto. Já a reportagem é uma notícia mais explicada, tá bom? A reportagem normalmente é um texto maior que vem trazer para nós mais informações, agregar mais conhecimento do que a notícia traria em si. Então, esse texto que vocês leram aí, ele é uma reportagem, não é uma notícia, tá bom? Então, primeiro, releia a reportagem e mais uma vez, se você não conseguiu ler anteriormente, pausa o vídeo para poder fazer a leitura, tá bom? Releia a reportagem e assinale as alternativas corretas a respeito da grande mancha de lixo do Pacífico. Bom, vamos lá. Essa ilha de Entulhos está localizada entre a costa leste dos Estados Unidos e o Havaí? Não. Essa ilha de Entulhos está localizada na costa oeste do Havaí? Também não. Segundo uma pesquisa recente, ela tem cerca de 80 mil toneladas de plásticos descartados? Sim, assinala essa. O único responsável pela grande mancha de lixo do Pacífico é o Japão, que sofreu um terremoto e um tsunami em 2011? Não. Não é verdade. Algumas informações ali são verdadeiras, porém você precisa analisar se toda frase é verdadeira, tá bom? A área que ocupa é maior que o estado do Amazonas e quase 2,5 vezes o território da França? Sim, assinala que essa é verdadeira. Em todos os oceanos do planeta, estima-se que o peso total dos entulhos chegue a 290 mil toneladas? Infelizmente, também é verdade, tá bom? Exercício 2. Quais os elementos do gênero notícia listados a seguir estão presentes no texto Mar de Plástico? Podemos ver, então, nessa reportagem, tem título? Tem. Tem subtítulo? Tem também. Tem intertítulo? Tem, mais de um ainda. Então, no exercício 2, você vai assinalar todas as alternativas. Faz um X na letra A, na letra B e na letra C. Terceiro exercício. Complete as frases a seguir com as perguntas apresentadas no lead. O que é o lead mesmo? Vamos voltar? É normalmente aquele primeiro parágrafo da notícia.
que traz para nós informações ou respostinhas para as seguintes perguntas: o que, quem, onde, quando, como e por quê, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver se o que está escrito na frente do risco responde a qual pergunta. A pesquisa foi realizada pelo oceanógrafo, então aí já me responde a perguntinha quem? Por quem que a pesquisa foi realizada? Então coloca lá no traço quem e o ponto de interrogação. Apenas nos oceanos são despejadas 8 milhões de plástico a cada ano. Essa vai me responder a perguntinha por quê, tá? Porque de pergunta separado, se ele vem ali logo do ladinho do ponto da pontuação, ele leva acento circunflexo, tá? A grande mancha de lixo do Pacífico ocupa uma área 16 vezes maior do que se estima. Nós respondemos aí a perguntinha, o quê? O volume de plástico despejado nos oceanos se espalha por todos os mares do planeta, com destaque para a chamada grande mancha de lixo do Pacífico. Aí eu estou respondendo a perguntinha como? Faltam duas. A Ilha dos Entulhos está localizada entre a costa oeste dos Estados Unidos e o Havaí, né? Localização, me responde a perguntinha onde? E coloca sempre o pontinho de interrogação. E a última, após pesquisa recente publicada na revista científica, ou seja, após pesquisa recente, me dá uma ideia de tempo. Então tá me respondendo a perguntinha quando, tá bom? Ok? Passamos então para a página 28. No dicionário, página 28. Leia as frases a seguir retiradas da reportagem. A vida moderna é inimaginável sem os plásticos, ok? A lista é infindável, mas também é incontestável que os plásticos são uma praga ambiental. Muito bem, aqui nós vemos, quarto ano, exemplos de palavras derivadas, ok? O que é algo derivado? É algo que veio de alguma coisa. Por exemplo, o iogurte, tá? Ele é um alimento derivado do leite, ou seja, leite matéria-prima, ele virou iogurte depois, derivado. O queijo, mesma coisa, é um alimento derivado do leite, certo? Ou seja, derivado me indica que antes dele vir, ele tem uma origem, certo? Nessas palavrinhas aqui, inimaginável, de qual palavrinha vocês acham que ela veio? De imaginação, de imaginável. O que é imaginar? É uma coisa que eu posso pensar, que pode acontecer na minha mente. Inimaginável é uma coisa que eu acho que não pode acontecer, tá bom? Não tem como se mensurar a dimensão disso, certo? A lista é infindável, certo? Infindável vem de fim, ou seja, uma coisa que termina. Já infindável é o contrário, é uma coisa que não tem fim. Incontestável vem de contestar e é totalmente ao contrário, que não se pode contestar. Então, olha só a explicação da apostila. Os adjetivos destacados são derivados dos vocábulos. Vocábulos, já falei para vocês, que é a mesma coisa que palavras, tá bom? Imaginar, fim e contestar, respectivamente. Letra A. A terminação hífen-vel, tá? Atribui a esses vocábulos o sentido de algo possível. Assim, qual que é o significado de imaginável, findável e incontestável? Aquilo que a professora disse para vocês. Imaginável é uma coisa que a gente pode imaginar, findável é uma coisa que pode terminar e contestável é algo que cabe contestação, tá bom?
Letra B. Ao acrescentar, o que é contestação, professora? É quando você vai argumentar, tá bom? Cabe recurso, cabe você ir atrás para não acreditar naquela primeira opção que te falaram, tá bom? Letra B. Ao acrescentar o elemento in, tá vendo que você colocou um in na frente dessas palavrinhas? Qual o sentido que se deu para as palavras inimaginável, infindável e incontestável? Quando a gente coloca esse in na frente dessa palavrinha, ele dá sentido de negação, ou seja, de que aquilo não vai ser possível realizar, tá bom? Ao mesmo tempo que informa o leitor, a reportagem fornece uma abordagem mais ampla, que foi aquilo que eu disse para vocês, e profunda sobre os fatos, diferenciando-se da notícia. O assunto de uma reportagem pode ser aprofundado por meio de textos informativos, pesquisas sobre o assunto, depoimentos de especialistas, declaração de pessoas envolvidas, direto ou indiretamente no fato, também de quadros explicativos, fotos ou mapas. Ou seja, há diferença, professora, da notícia e da reportagem? Sim, há diferença, tá bom? Quais são as diferenças? Muito bem, notícia normalmente é um texto mais curto, já a reportagem é um texto mais longo. Na notícia é como se eu desse assim uma prévia, certo? E na reportagem eu desenvolvesse todo aquele assunto, argumentando, mostrando fatos, fotos, pesquisas e outras coisas assim, tá bom? Página 28, então, vamos lá, momento da ortografia. Página 28. Certo? Antes da página 28 eu tenho questão para corrigir do caderno, não é? Então vamos lá. Para um pouquinho a apostila, tá bom? E vamos para o caderno para eu corrigir para não deixar em branco, tá bom? Primeiro, transforme os substantivos destacados em adjetivos conforme o modelo. Se bem que eu acho que eu vou esperar um pouquinho para corrigir isso aqui sim. Porque eu já vou falar de adjetivo aqui na aula, daí eu já emendo com isso aqui, tá bom? Então volta para a apostila. É assim mesmo, vamos lá. Vou fazer então a página 28 agora, tá? Leia a manchete a seguir. Fórum discute estratégias para preservação ambiental. Você sabe o que significa a palavra fórum? Se você for olhar no dicionário, você vai ter a seguinte definição, tá? Espaço físico, ou seja, o lugar, tá? Onde está concentrado o poder judiciário. Agora, separe as sílabas. Eu vou fazendo aqui e vocês vão fazendo na apostila comigo, tá bom? Separe as sílabas da palavra fórum. Fórum, tá? Escreva em cursiva aí, na sua apostila. E classifique quanto à posição da sílaba tônica. Professor, o que é classificar uma palavra de acordo com a posição da sílaba tônica? É você escrever se ela é oxítona, se ela é paroxítona ou se ela é proparoxítona. Muito bem. Qual que é a sílaba mais forte da palavra fórum? Tá fácil que tá com acento. Qual que é? Fó. É a penúltima sílaba. Então, ela é uma palavra paroxítona. Escrevam aí, fórum, paroxítona. Depois, contorne a terminação dessa palavra a partir da vogal. Muito bem. Essa palavrinha termina em M, mas está pedindo para eu circular a partir da vogal. Ou seja, a terminação dessa palavrinha é Vou colocar aqui. Tá bom? Somente isso. Bom, o segundo tópico ali. Flexione a palavra fórum no plural. Fórum no singular, no plural eu vou ter fóruns. Ok? Plural de fórum é fóruns, tá bom? Depois responda, ela continua acentuada? Sim, ela continua acentuada.
Contorne a terminação da palavra no plural a partir da vogal. Muito bem, ela termina em S, mas está pedindo para eu circular a partir da vogal. Cadê a vogal aqui? U. Então, eu vou circular isso aqui. Uns. Essas anotações que eu estou fazendo aqui do lado, você não precisa fazer, tá bom? É só para eu conseguir explicar para vocês daqui a pouquinho, ok? Fomos. Muito bem. Considerando as perguntas anteriores, podemos concluir que se acentua as paroxítonas terminadas em coloquem aí, e uns, certo? Terminadas em e uns. Então, quando nós estudamos as regrinhas de acentuação, a professora comentou com vocês que a maioria das palavras da língua portuguesa, elas são paroxítonas, mas poucas são acentuadas, tá bom? Então é muito importante você saber onde colocar o acento certinho. Eu expliquei para vocês também, para vocês não esquecerem, aquelas primeiras regrinhas de acentuação, certo? E quem está aqui? Quem lembra dele? Diga um oi para ele. Quando eu disser para você, diga oi para ele, você vai falar oi e o nome dele. Como que é o nome dele mesmo? Fala mais alto, eu não estou ouvindo. Fala mais alto, eu não estou conseguindo ouvir. Isso! É o Linurchão. Muito bem. Linurchão. Então, quando eu disser para vocês, digam oi para o Linurchão, vocês vão dizer oi e repetir o nome dele, tá bom? Ok. Então, quarto ano, digam oi para o Linurchão. Oi, Linurchão. Muito bem. E o que o Linurchão está aqui para trazer a memória de vocês? Que todas as paroxítonas terminadas em L, I, N, U, R, X e ão, tá? Elas são acentuadas. Lembra que eu deixei uma coisinha de fora dessa palavra aqui, que eram os ditongos, certo? Mas agora, há outras regrinhas que vão entrar aqui, certo? Então, além do Linurchão e dos ditongos, vocês já viram também que eu acentuo as paroxítonas terminadas em e também em uns, como exemplo da palavra fórum, que eu acabei de passar para vocês. Agora, olha só, lá na página 29, olhem na página 29, vocês têm um quadrinho. Certo? Nesse quadrinho, vocês têm algumas palavras. Lista, órfão, mares, imã, lixo, júri, gente, oceanos, marinha, vírus, grave, descoberta, grande, mancha, próton, índon, detritos. Essa palavra difícil que eu falei é tipo de uma ave, tá bom? Se eu não me engano é um avestruz australiano. Detritos, bíceps e objetivo. Muito bem. Copie do quadro apenas as palavras paroxítonas acentuadas. Então, a professora vai dizer para vocês quais são as paroxítonas acentuadas ali. Lista não é, órfão é, mares não é, imã, paroxítona com acento. Qual outra? Júri, paroxítona acentuada. Vírus, também. Próton, também é oxítona acentuada. Índon, também. E bíceps, ok? Então, no tópico seguinte, separe em sílabas as palavras que você copiou e contorne as terminações a partir da vogal. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer aqui, ó. Órfão. A outra palavra é imãs. Imãs.
professora, você tá vendo que a professora tá de óculos hoje? E a professora tem uma miopia grave, certo? Então, de vez em quando eu apanho para enxergar, tá bom? Mas eu consigo. No final das contas, eu consigo. E a última é bíceps. É bíceps mesmo? É, bíceps. Ok? Então, eu peguei as palavrinhas que eu assinalei lá na primeira questão, separei em sílabas, que é o que a questão está me pedindo, ok? Primeira coisa. Segundo, contorne as terminações a partir da vogal. Muito bem. Órfão. Termina então em ão, certo? Ímãs. Termina em júri. Termina em... Aqui já tem a vogal. Vírus. Termina em Yandon. Termina em... E aqui, bíceps. Termina em... Certo? É isso que é para fazer, então. Ok. Página agora, conseguiram fazer? Página 30. Agora complete a seguinte regra. Acentuam-se graficamente as palavras paroxítonas terminadas em linurchão, que foi o que eu passei para vocês, ditongo, uns. Mas o que está pedindo para completar ali, depois do PS, é o an, seguido ou não de S. Aqui o ão, também seguido ou não de S. Mas aqui o I já está no linurchão, certo? Mas vai pedir para você colocar I, seguido ou não de S. O U já está no linurchão, também seguido ou não de S. Esse OM não está no linurchão e o PS também não está no linurchão, certo? Então, complicou um pouquinho mais, ok? Agora não é só o linurchão que vocês precisam decorar, mas ditongo. Tirando essas duas que já constam ali que eu passei para vocês no linurchão, tá? Vocês têm que saber que também nós acentuamos as paroxítonas que terminam em uns, ans, on e ps. Como que eu vou decorar tudo isso? Decora primeiro o linurchão, que vai te ajudar bastante, tá bom? Aí você decora também que precisa de ditongo. E depois, uma por uma, você vai acrescentando. Lembra que quanto mais você escrever, quanto mais você fizer a leitura, melhor você vai saber depois acentuar as palavras, tá bom? E agora embaixo, entre as alternativas a seguir, há apenas uma que apresenta um grupo de palavras que são paroxítonas e que recebem acento. Assinale essa alternativa correta e depois escreva nas linhas abaixo, acentuando. Eu vou dar um tempinho para você fazer, enquanto eu apago aqui. Pensa um pouquinho, porque eu dar só a resposta você não vai aprender, não é verdade? Fez? Ok? É a letra B, tá bom? Nós acentuamos a palavra bônus. Nós acentuamos a palavra sótão. Olha só. Aqui paroxítona, terminada em U, seguido ou não de S. Aqui paroxítona terminada em ão, seguido ou não de S. E eu também acentuo a palavra táxi, ó. O I tá aqui no meu linurchão, certo? Disse pra vocês, ó, nesse caso, todas estavam aqui no linurchão. Então, o linurchão já te ajuda em 90%, tá bom? Então, é a letrinha B, bônus, sótão e táxi. Aí você escreve essas palavrinhas acentuadas aí embaixo, nessas linhas, tá bom? Ok? Página
Página 30, o jogo rápido. Acentue, se necessário, as palavras a seguir. Em seguida, passe-as para o plural. Bom, vamos lá. Elétron é uma palavra paroxítona. Elétron. Tem a penúltima sílaba mais forte. Vamos ver se eu vou acentuar. Termina em N. Li no chão. Apaguei li no chão. Mas vocês lembram dele, né? Paroxítonas terminadas em N são acentuadas. Então eu vou acentuar. Elétron. E o plural de elétron é elétrons. Continua com acento, tá bom? Bênção, muito bem. Bênção tem acento? Bênção. Lembra que eu disse pra vocês que o tio, ele não é considerado acento? Por quê? Qual que é a prioridade do acento? Ou seja, por que ele é tão importante? Para ele indicar para mim qual que é a partezinha da palavra que é mais forte, certo? Na palavra bênção, ó, vai cair certinho. Na palavra bênção, o tiozinho tá aqui. Só que esse são aqui é o mais forte. Benção, certo assim? Não. Quem que é a palavrinha mais forte? O bem, ó, benção. Então, o tio, como eu disse para vocês, ele não é considerado um acento. Ele tá ali para trazer nasalização para a palavra. Nossa, o que é nasalização? É quando o ar da palavrinha que eu falo sai pelo nariz. Pão, mão. Tenta fechar a boquinha para você falar essas palavras, para você ver que consegue sair o som pelo nariz, ó. Pão, mão. Tá vendo? Então, o tiozinho, ele tem esse poder de fazer isso, mas ele não é acento. Então, é paroxítona, benção, terminada em ão do meu li no chão, então eu ponho acento. Todas as paroxítonas terminadas em ão são acentuadas. Ok, como que fica essa palavrinha no plural? Bençãos, ok? Muito bem. Vou dar uma corridinha aqui, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo. Irmã, tem acento? Tem acento. Como que fica? Irmãs. Órfã, tem acento? Tem. O, no O. E no A também. O tio para nasalar. Órfã, órfãs. Se eu for muito rápido, depois você pausa e vai voltando, tá bom? Apagão. Não põe mais nenhum acento ali. Plural de apagão, apagões. Médium, terminou em médium, paroxítonas terminadas em são acentuadas. Médium, singular. Plural, médiums. Paroxítonas terminadas em uns, também põe acento. Biquíni, olha só, não tá dando pra usar biquíni, tá frio, hein? Biquíni, biqui é paroxítona, terminada em i do meu li no chão, então põe acento no biquíni. E o plural é biquínis, também com acento. Saci, tem acento? Não. Por que saci não tem acento? Vamos ver se você lembra. Saci. Qual que é mais forte? O si. Então ela é uma oxítona, certo? Se ela é uma oxítona, eu já sei que quais oxítonas são as acentuadas? Vamos lá, lembra? Fala pra mim. A, E, O e E. Se não terminar em nenhuma dessas terminações aqui, não põe o acento. Termina em I. Por isso que não põe o acento em saci, tá bom? Por isso que é importante. Vai pegando esses macetes que vai te ajudar bastante, tá bom? Órgão. Põe o acento no primeiro O, fica órgão, e plural órgãos. E álbum, põe o acentinho também, álbuns também leva acento, ok? Muito bem. Vou deixar para vocês a leitura da página 31 e eu vou explicar para vocês então a parte da gramática, que daí vocês conseguem fazer a leitura em casa, tá bom? Olha só.
hoje as paroxítonas, eu voltei um pouquinho, tá? Expliquei já o que eu tinha explicado e acrescentei algumas outras regrinhas, tá bom? A gente faz igual o bebezinho. Tem como dar arroz e feijão pro bebezinho? Não tem. Tem que dar no leite, depois papinha. Então é assim que a gente vai fazendo também no português. Tem como ensinar tudo de uma vez? Não tem. É muita coisa. Então a gente tem que treinar aquilo que aprendeu para depois partir para outra, certo? Essa partezinha é tão fácil, que eu já acabei a aula. Tô brincando. Mas é a parte de adjetivos, certo? Gente, já expliquei para vocês o que são adjetivos. Adjetivos são palavrinhas que normalmente acompanham o substantivo, tá bom? Mas ela acompanha o nome. Ela vai dar qualidade, característica ou estado. Prestem atenção. Blusa azul, ok? Qual que é o meu substantivo? Meu substantivo é blusa, ok? Azul. Azul é qualidade da blusa? Não é. Azul é o quê? É a cor da blusa. Poderia ser blusa amarela, blusa verde, blusa laranjada, blusa rosa. Tá caracterizando. Azul é o meu adjetivo. Por isso que você não pode dizer pra mim que o adjetivo é aquilo que dá qualidade somente. Tá bom? Se eu colocasse blusa bonita, bonita qualidade. Continua sendo adjetivo também. Blusa rasgada, rasgada já não é uma qualidade. Blusa feia também não é qualidade. Então, adjetivo é aquilo que dá qualidade, característica ou estado do meu substantivo. E enquanto eu apago aqui, substantivo é aquela palavrinha que eu uso para nomear as coisas. Ok? Bom, vamos lá. Aqui está falando um pouquinho sobre adjetivo pátrio, sobre uma revisão de adjetivo pátrio, certo? Eu estou na página 32, tá bom? Olha só, vamos acompanhar a leitura lá comigo. Leia esse trecho da reportagem na página 32, eu estou lá em cima. Mar de plástico. A grande mancha de lixo do Pacífico, localizada entre a costa estadunidense e o Havaí, tem cerca de 80 mil toneladas de plástico descartados em uma área de 1,6 milhão de quilômetros quadrados, um pouco maior que o estado amazonense e quase 2,5 vezes o território francês. Ok. No trecho da reportagem foram destacadas 3 palavrinhas. Qual classe gramatical elas pertencem? Quais foram essas palavrinhas? Estadunidense, amazonense e francês. Ok. Qual classe de palavras? Muito bem. Cada hora o exercício pede para eu fazer uma coisa, né? Às vezes pede para eu classificar quanto a tonicidade, quanto a quantidade de sílabas, e nesse caso é a classe de palavras. Classe de palavras é dizer para mim o que ela é, qual que é o nomezinho dela. Se ela é um artigo, se ela é um substantivo, se ela é um adjetivo, se ela é um verbo, isso é classe de palavras. Nós temos 10 classes de palavras. Por enquanto você já viu artigo, lembra? Artigo definido e indefinido. Artigos definidos, o, a, os, as. Artigo indefinido, uma, uns, umas. Certo? Você já viu substantivos, substantivo próprio, substantivo comum, primitivo, derivado, feminino, masculino, certo? Lembram disso? E agora você está vendo o adjetivo, tudo bem? Que é aquela palavrinha que vai estar normalmente ali pertinho do meu substantivo para indicar uma qualidade dele, ou uma característica, ou então o estado em que ele se encontra, tá bom? Vamos lá. Essas palavrinhas, estadunidense, amazonense, a outra qualquer, francês. Muito bem. Que tipo de classe gramatical elas pertencem? Elas pertencem à classe dos adjetivos. Então, coloque aí adjetivos. Por que elas pertencem à classe dos adjetivos?
Porque elas têm a função de caracterizar um substantivo. Olha lá para você ver na apostila, tá? Francês ali embaixo, para você não precisar subir muito. Território francês. Muito bem. Francês é um adjetivo. Por quê? Ele está caracterizando o território, tá bom? Território poderia ser francês, poderia ser brasileiro, poderia ser japonês, mas não, ele é francês. Então, essa palavrinha, francês, está do lado de um substantivo, que é território, dando característica para ele. Tudo bem? Então, o que você vai colocar lá, que é da classe os adjetivos, pois ela está do ladinho de um substantivo, caracterizando ele, tá bom? Não coloca dando qualidade, por favor. Pronto, próximo. Além dessa função apontada por você, esses termos também indicam lugar de origem. Percebeu? Nacionalidade de algo ou alguém. Por ter essas características, como esses termos são chamados? Então, presta atenção. Menina do Paraná. Certo? Se eu disser assim, menina, quem nasce no Paraná é o quê? Isso, paranaense, ok? Concorda comigo que esse adjetivo, essa palavrinha aqui, está caracterizando a menina, está falando de onde ela é, está me trazendo mais detalhes sobre ela, que é o meu substantivo. E isso aqui está me indicando origem. Menina brasileira, menina americana, menina argentina, menina japonesa, ou seja, quando o meu adjetivo, ele me indica origem, da onde aquela pessoa é, eu chamo de adjetivo pátrio. Por que pátrio? Vem de pátria. Tranquilo? Muito fácil. O que é adjetivo pátrio, então? É aquele adjetivo que vem falar para mim da onde que a pessoa é, ou então da onde que a coisa é, porque pode ser um substantivo comum também no caso de território. Tudo bem? Adjetivo pátrio me indica a origem, tá bom? A nacionalidade. Ok. Observe outros elementos. Então, por ter essa característica, como esses termos são chamados? Adjetivos pátrios. Copiem, ó. Adjetivos pátrios. Põe o S lá. Ok? Observe outros exemplos retirados do mapa que acompanha a reportagem. Mancha do Pacífico Ocidental. Esse ocidental está se referindo a do Ocidente. E corrente norte equatorial. Ok? Entendido, então, o que é adjetivo pátrio? Caso você não tenha entendido, volta um pouquinho, tá bom? Então, adjetivo já expliquei, adjetivo pátrio já expliquei. Agora eu vou explicar para você a locução adjetiva. Porque muitas vezes você vai encontrar alguma coisinha que está caracterizando o substantivo, alguma coisinha ótima, né? Mas ela não é um adjetivo em si, não é uma palavrinha só. Olha só, página 32, lá embaixo, locução adjetiva. Vamos retomar aquele trecho da reportagem Mar de Plástico que vimos anteriormente. Agora substitua os adjetivos pátrios por expressões que é mais de uma palavrinha, sem alterar o sentido do texto. Muito bem. Quando eu disse lá que a grande mancha de lixo do Pacífico, localizada entre a costa oeste estadunidense se refere aos Estados Unidos. Então, é dos Estados Unidos. Preenche lá. Outra, lá embaixo no outro risco, que o estado amazonense é a mesma coisa que o estado do Amazonas, certo? E o próximo, e quase 2,5 vezes território francês. É a mesma coisa que eu disser 2,5 vezes do que o território da França. Ok? Tudo bem até aqui? Muito bem.
Certamente estou agora na página 33. Você deve ter percebido que os adjetivos pátrios, ou seja, aqueles que indicam origem, estadunidense, amazonense e francês, têm o mesmo sentido dos Estados Unidos, do Amazonas e da França. Tem o mesmo sentido, ok? Assim como os adjetivos pátrios, as expressões dos Estados Unidos, do Amazonas e da França caracterizam um substantivo. Portanto, pessoal, elas também são consideradas adjetivos. Mas como elas têm mais de uma palavrinha, ela é chamada de locução adjetiva. Então, o que é, professor, uma locução adjetiva? Locução adjetiva é quando eu tenho duas ou mais palavrinhas que correspondem a um adjetivo. Muito bem. Às vezes, eu consigo transformar essa locução adjetiva em uma palavrinha só, ok? Por exemplo, da França, francês. Do Amazonas, amazonense. Do Paraná, paranaense. Mas você pode encontrar em textos também locuções adjetivas que você não consegue transformar em uma palavrinha só. Mas não é por isso que vão deixar de ser locução adjetiva e caracterizar esse substantivo. Tudo bem? Ok. Agora, vocês vão... agora não, né? Depois, vocês vão lá no finalzinho, vocês têm um material de apoio. Tá lá na página 7, deixa eu ver se tem mais aqui. Começa na página 5 do material de apoio. Depois, tá bom? No finalzinho da aula, ali você terminar todas as atividades. Você vai encontrar lá, mas consigo mostrar aqui, ó. Várias pecinhas, certo? É um jogo da memória. Dental é o meu adjetivo, dos dentes, a locução adjetiva correspondente. Solar é o adjetivo, do sol é a locução adjetiva correspondente, ok? Então, você tem na página 5, na página 7 e somente, tá bom? Página 5 e página 7 do material de apoio, vocês vão então recortar todas essas pecinhas aqui e vão fazer um jogo da memória. Por exemplo, eu desvirei, né, a palavra pluvial. Aí eu vou ter que encontrar a locução adjetiva referente à palavra pluvial. Qual que é? É chuva. Ok. Próxima vez, eu desvirei a palavra bucal, um adjetivo bucal. Então, eu posso daí procurar a locução adjetiva que é da boca. Se eu posso dar uma sugestão para vocês, no começo, separem em 2 blocos, não mistura tudo, não misture as locuções adjetivas com os adjetivos no começo. Coloca num canto da mesa todos os adjetivos virados e no outro todas as locuções adjetivas viradas, que assim vai ficar mais fácil, sabe? Que você vai precisar procurar um aqui e outro ali. Quando você estiver bem craque mesmo, aí você pode embaralhar tudo. Tudo bem? Isso aqui vai te ajudar bastante, certo? Ok, continuando então, agora na página 33, lá embaixo, lá na página 33, lá embaixo, olha só o que temos lá. Podemos afirmar que as duas expressões destacadas a seguir funcionam como locução adjetiva? Então, ó, precisamos de medidas, não é? E depois o outro lá embaixo é plástico dos oceanos. E eu quero que você olhe aqui e preste bastante atenção. Plástico dos oceanos. Eu disse para você que o adjetivo, ele caracteriza quem? Responde para mim. O adjetivo vai dar característica, qualidade ou estado para o substantivo ou o termo equivalente. Mas por enquanto fica com substantivo, tá bom? Ok. A locução adjetiva também, ela tem que se referir ao substantivo. Aqui embaixo, plástico dos oceanos. Quais são as palavrinhas que estão dando característica aqui para o plástico? Plástico substantivo, ok?
adjetivo comum. Substantivo. Substantivo. Muito bem. Dos oceanos. Ok? Então, esse dos oceanos é uma locução adjetiva. Por que é uma locução adjetiva, quarto ano? Porque são duas palavrinhas que correspondem a um adjetivo. Tá dando qualidade. Ok. Mas esse dos oceanos está se referindo a plástico, que é um substantivo. Agora, olha aqui. Precisamos de medidas. Minha locuçãozinha está aqui. De medidas. Precisamos. Muito bem. Precisar é um substantivo? Não é um substantivo. Precisar é um verbo. O que é um verbo? Verbo é uma palavrinha que pode indicar ação, estado, fenômeno da natureza, enfim. Mais pra frente vocês vão lembrar de mim dos verbos, tá bom? Vocês vão estudar verbo. Mas, se essa locuçãozinha aqui, essas duas palavrinhas, elas completam verbo, não é locução adjetiva. O que completa verbo tem outro nome, que são objetos, e é matéria para vocês verem lá longe. Então, o que vocês precisam identificar nesse momento? Se a locuçãozinha, ela está se referindo ao substantivo. Então, sempre bate o olho lá e confere se é substantivo, porque pode ser pegadinha, tá bom? Ok. Vamos lá agora. Eu vou deixar para vocês fazerem, certo? Agora eu vou corrigir aqui aqueles exercícios do caderno. Então, eu vou corrigir os exercícios do caderno e vou deixar para vocês fazerem, ok? A página 38, 39, 40, 41 e 42, tá bom? Vocês vão fazer com matéria disciplina de português hoje 38, 39, 40, 41 e 42. Tudo bem? Ok. Agora pega o caderninho que eu vou corrigir então aqueles exercícios que eu deixei. 1. Transforme os substantivos destacados em adjetivos conforme o modelo. Quem tem carinho é carinhoso. Carinhoso é o adjetivo. Quem tem bondade é bondoso. Quem tem amor, amoroso. Quem tem gula, guloso. Quem tem fama, famoso. Quem tem medo é medroso. Quem tem orgulho, orgulhoso. Quem tem capricho, caprichoso. Quem tem coragem é corajoso. Então, essas palavrinhas vocês colocaram: carinhoso, bondoso, amoroso, guloso, famoso, medroso, orgulhoso, caprichoso, corajoso. São palavrinhas que podem caracterizar ou dar qualidade para um substantivo. Se são esse tipo de palavrinha, são adjetivos, tá bom? E o 2, ele é um pouquinho mais pessoal, porque depende da sua resposta. Eu posso dar algumas opções para você, tá bom? 2, escreva um adjetivo relacionado ao substantivo abaixo. Então, já disse para você que é um substantivo. Você vai colocar ali na frente ou uma qualidade para aquele substantivo, ou uma característica, ou um estado, tá bom? Amor. Aqui colocou sincero. Pode ser amor sincero, amor incondicional, amor, o que mais? Amor presente, amor, isso aí, vai falando, tá? Tem hora que dá um branco. Poder, tá bom? Você vai colocar um adjetivo a poder. Solidariedade, eficaz aqui. Próximo. Espessura, fina, grossa, larga. Sabedoria, tá bom? Um adjetivo, uma palavrinha que caracteriza a palavra sabedoria. Esse é um pouquinho mais pessoal. Caso você tenha alguma dificuldade e quiser mandar essa atividade para a professora ver se fez certo, pode pedir para mãe mandar foto, tá bom? Ok. Corrigindo então essa atividade que tinha ficado, vamos relembrar o que está ficando de português agora para você não se perder. Você vai fazer as páginas. Vou lá aqui. Essa reportagem a gente vai fazer depois, tá bom? Você vai fazer as páginas 38, 39, 40, 41 e 42 como exercício de fixação
noção de tudo isso que a professora ensinou aqui, tá bom? Estude bastante, daqui a pouquinho aula de matemática.